feche aí os seus olhos onde você está e vamos falar com Deus. Pai que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu e pela oportunidade que nós temos, ó Pai, de estarmos reunidos, mesmo à distância, estarmos juntos estudando a Tua Palavra. Já estamos juntos, já praticamente indo para 5 meses. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é conosco e temos a certeza que o Senhor sempre guia todas as coisas. Pai querido, Pai de amor, hoje vamos fazer aqui um importante estudo sobre a introdução aos Evangelhos. Pedimos a orientação do Teu Santo Espírito para que o Senhor possa nos orientar e para que possamos tirar aqui importantes lições para a nossa vida, para nosso estudo pessoal e também para a nossa preparação diária para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor Deus, abençoe todos os Teus filhos onde eles estão, nas suas respectivas casas, que o mal não venha assolar os Teus filhos. Abençoe a Estefânia, que está lá no México, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar a família dela e que a decisão que ela tomou possa ser cada vez mais solidificada e que em breve ela possa descer as águas do batismo. Abençoe a todos, fica conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui agora ao estudo da palavra do Senhor. Eu vou propriamente falar para vocês do livro de João. Nós vamos aqui começar aqui o estudo sobre esse importante livro. O Evangelho de João, ele foi escrito um pouco antes do ano 90 antes de Cristo, por volta de eles especificam que foi basicamente ali por volta do ano 40, aliás, do ano 86, 81 a 86, 88, mais ou menos, antes de Cristo. Então, quando João ele escreve esse importantíssimo livro, ele já conhecia, é muito interessante que João ele já conhecia os outros evangelhos. Ele já conhecia o evangelho de Mateus, ele já conhecia o evangelho de Marcos e ele já conhecia também o evangelho de Lucas. E nós sabemos que Lucas não tinha só um evangelho. Lucas, o livro de Atos é um complemento do evangelho de Lucas, ou seja, nós não podemos separar um livro do outro. Então, os dois livros são do autor chamado Lucas, e Lucas, nós sabemos muito bem que Lucas não foi um seguidor de Jesus. Mas João, tudo que ele vai narrar aqui no seu livro são coisas que ele viu, presenciou, coisas que ainda quando o garoto, ele viu todas essas coisas. O garoto que eu falo para vocês é porque João, ele é o único dos apóstolos que tem uma idade bem assim, ele é bem novinho de idade. Tipo, eles calculam que ele tinha cerca de 17, 16, 17 anos quando ele é apóstolo, quando ele é chamado para ser discípulo. Ele fica 3 anos com Cristo, então é possível que João tenha visto Jesus morrer ali com a idade de 21 anos de idade, mais ou menos. E ele era muito detalhista, ele observava tudo, tudo, tudo. Tanto é que ele é o único que está ao pé da cruz quando os outros discípulos estão escondidos, né? Estão dentro de um local ali com medo de serem mortos. João é o único que está ali. E João é o único que tem idade para receber a revelação do Apocalipse. E no período dos impérios romanos que existiam na época, dentro da ideia dos imperadores, os imperadores na época de João eram chamados de deuses na época dele. Então as pessoas tinham que adorar os imperadores. Por isso que no livro de Apocalipse você vai observar que ele esconde, ele oculta muitas coisas no livro do Apocalipse para que as pessoas que, quando recebessem essas cartas do livro do Apocalipse, essas pessoas não viessem a morrer por ler aqueles escritos. E também foi uma forma de Deus preservar a unidade daqueles escritos no livro do Apocalipse. Por isso que o livro do Apocalipse ele é escrito em muitos símbolos. E esses símbolos foram para ocultar daqueles que poderiam não deixar aqueles escritos chegarem nas mãos das pessoas. E João ele escreve o livro do Apocalipse preso na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha prisão
né? Não tinha ali, ele não era cercado de grades, mas era uma ilha-prisão no qual não tinha como ele sair dali, a não ser de barco, se alguém fosse buscá-los. E João, ele vai entregando as cartas para as pessoas que vão visitá-lo ali na prisão. Então, João, ele é o último apóstolo que está preso na ilha de Patmos. E quando ele sai dali da ilha de Patmos, ele então vai para Éfeso. Muitos dizem que João morreu em Éfeso já velhinho, com um pouquinho mais de 100 anos de idade. E quando ele chega, quando ele sai da ilha de Patmos, por volta ali dos seus 70 anos de idade, mais ou menos, ele vai então compreender a sua comunidade para quem ele vai escrever. E para quem que ele vai escrever? Ele vai escrever para uma comunidade que estava muito distante de Cristo, muito longe de Cristo. Pessoas que nunca tinham visto Jesus, pessoas que nunca sentiram a presença de Jesus ao lado, só ouviram falar de Jesus, e ele então vai escrever para uma comunidade de pessoas que não conheceram Jesus, mas estavam seguindo estavam seguindo um outro mestre. Por isso que ele começa o seu evangelho explicando sobre isso. Ele vai começar o seu escrito explicando sobre isso. Mas antes dele explicar sobre isso, ele começa o seu evangelho não como os outros. Observe que Mateus ele vai colocar Jesus no seu nascimento, Jesus sendo perseguido por Herodes. Ele compara Jesus tanto quanto a Moisés. Do mesmo jeito que Moisés foi perseguido por Faraó, Moisés tinha 2 anos de idade, ele vai colocar Jesus nesse cenário. Jesus é um bebê no livro de Mateus e vai crescendo no livro de Mateus. No livro de João, aliás, no livro de Marcos, Jesus, muitos especialistas dizem que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Foi o evangelho de Marcos. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. E ele coloca Jesus como Jesus já nascendo, aliás, como Jesus já sendo grande e poderoso. Então, ele compara Jesus aos grandes impérios, os grandes governadores da época, que eram os romanos, que era o grande destaque na época. E ele vai mostrar Jesus como o poderoso. Pode observar no livro de Marcos que Jesus já começa fazendo milagres no evangelho de Marcos. Ele é o milagroso, ele é o todo-poderoso, mas, de repente, a partir do capítulo 10 do livro de Marcos, Jesus já começa a descer. Ele é o todo-poderoso e, de repente, ele começa a descer para ser aquele todo-poderoso que vai morrer na cruz. A partir da história do jovem rico, Jesus começa agora a descer para a cruz. Não é mais o todo-poderoso, mas o humilde que vai para a cruz. Então, no Evangelho de Mateus, Mateus está escrevendo para os judeus que estão agora aceitando o cristianismo. E ele vai dizer, olha, ele está comparando Jesus com... para você ter uma ideia, quando Jesus sai do livro de Mateus, quando Jesus está descendo do Monte das Oliveiras, no livro de Mateus, Jesus vai fazer 10 milagres comparado aos 10 mandamentos. Para você ter uma ideia, é muito claro isso. E vocês vê também Jesus ali no livro de Mateus, passando 40 dias e 40 noites no deserto, comparado a Moisés, que passou 40 anos no deserto, e também com uma igreja que passou 40 anos no deserto. Então, você vai observar que ele vai comparando Jesus com Moisés. E, no final, ele vai dizer que Jesus ele é muito mais poderoso que Moisés. E aí, no livro de Marcos, você vai perceber que Jesus ele é o Todo-Poderoso, mas o Todo-Poderoso que doa a sua vida. E no livro de Lucas, Jesus ele é o Jesus do gentil, o Deus dos gentios, o Messias dos gentios. Por isso que ele vai sempre colocando Jesus ali, que vai fazendo milagres para os gentios. Jesus vai atrás daqueles que são da diáspora. Diáspora significa aqueles que eram desertados, aqueles que não eram aceitos na comunidade judaica da época. E aí, então, essas pessoas eram colocadas fora do ciclo do judaísmo daquela época. Quando eu falo judaísmo, queridos, eu não estou falando apenas de uma religião, não estou falando apenas de um segmento, estou falando do farisaísmo, estou falando dos escribas, estou falando dos essênios, estou falando dos zelotes, tudo isso era o judaísmo daquela época, tá? E Jesus nasce exatamente dentro desse cenário judaico, desse cenário do judaísmo. Nunca tire Jesus, observe bem o que eu vou dizer para vocês,
Nunca tire Jesus desse contexto do judaísmo. Nunca tire. Nunca tente colocar Jesus como Jesus sul-americano. Nunca tente fazer isso, tá? Porque quando você faz isso, você assassina ou você acaba destruindo o texto da palavra do Senhor. Então, nunca faça isso. Nunca tire Jesus do contexto cultural que ele Tá viveu. travando, Israel. Tá? Nunca tire Jesus do contexto cultural no qual ele nasceu, tá bom? Nunca faça isso. Quando você faz isso, você acaba querendo colocar palavras na boca do autor que ele nunca falou. Um outro detalhe muito importante, que João agora ele vai colocar Jesus não um Jesus que está nascendo, não um Jesus que está poderoso, mas um Jesus que ele começa desde o princípio. Isso é fantástico no Evangelho de João, tá? Por isso que ele começa no capítulo 1. Eu fiz apenas uma introdução bem breve com vocês, mas agora eu quero mostrar para vocês a ideia teológica que está por detrás do Evangelho de João, tá bom? Nós vamos passar aqui alguns dias estudando a respeito disso, não vai ser um estudo propriamente dito tudo hoje, vai ser alguns dias, tá? Mas observe no capítulo 1, verso 1, ele diz assim: no princípio era o verbo. A palavra verbo aqui é logos. No princípio era o logos. E o logos estava com Deus. E o logos era Deus. Observe que ele coloca Jesus num cenário não do nascimento ali em Belém, não no nascimento ali. Ele está falando, olha, esse logos de quem eu vou falar, essa palavra, lembrando que o logos aqui é a palavra, essa palavra de quem eu vou falar, esse logos de quem eu vou falar, é um ser que não existiu agora, é um ser que existe desde o princípio. Então, quando nós olhamos esse cenário, nós começamos a observar que ele coloca Jesus no início da narrativa da Bíblia. Quando você vai para o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ele diz ali assim, no princípio criou Deus. E a palavra Deus ali é Elohim. E a palavra Elohim, no hebraico, é plural. Plural no hebraico nunca é um mais um, como é na língua portuguesa. Na língua portuguesa, um mais um é plural, plural de dois. No hebraico, não existe plural de dois. No hebraico, o pluralismo é um mais dois, sempre é um mais dois. Então, no início, ele já coloca, no princípio criou Deus. Moisés já coloca, no princípio criou o Elohim. Aí a palavra Elohim é pluralismo, e o plural significa, no princípio, a divindade criou o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Observe que, logo no início, ele mostra que Deus não é um. A divindade não é um. A divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a Bíblia deixa bem clara, logo no início, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são uma só pessoa. São três pessoas. Três pessoas distintas, porque o Espírito de Deus está onde? Pairando sobre a face das águas. E quando você vai para o capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz assim, lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, vou ler para vocês, só para vocês entenderem como que a Bíblia trabalha essa ideia. Capítulo 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, ele está usando o pluralismo, ele está usando um plural. E esse plural, como eu já disse para vocês, não é plural de um mais um, é plural de um mais dois. E aí ele vai usar mais aqui algum plural, um pluralismo aqui, mais ainda concernente a tudo isso. Então, formou Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Quando ele fala a palavra Deus, ele está se referindo à divindade Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Então, quando João começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra estava com a divindade. Agora, esta palavra que sempre foi atuante na Bíblia, essa palavra agora ela vai se encarnar.
Como que ela vai se encarnar? Ela vai agora se tornar homem, vai se tornar humano. Então, dentro do Evangelho de João, Jesus é Deus e Deus é Jesus. Ou seja, Deus se fez homem e dentro do Evangelho de João fica muito claro a encarnação de Jesus. A encarnação de Deus personificado na pessoa de Jesus. Jesus é a representação do Logos. Jesus é a representação da palavra. Jesus é a própria palavra. E dentro do Evangelho de João, nós vamos ver que esta palavra não precisa tocar para fazer alguma coisa. Ela somente fala e as coisas vão acontecer. Por isso que nos milagres de Jesus, dentro do Evangelho de João, ele fala de 7 sinais. Dentro do Evangelho de João, milagres são sinais. Tá? Ele vai falar de 7. E esses 7 sinais são 7 sinais que identificam o Logos, identifica o autor da palavra. E aí você observa que quando ele faz esses sinais, é para um motivo. É para que todo aquele que vê esses sinais possam crer nele. Possam crer nele. O primeiro sinal que ele faz é em Caná da Galileia, quando ele faz ali a mudança da água para o suco de uva, a água para a videira, para o suco de vinho. Tá? Tem muita gente que acha que Jesus transformou a água num vinho alcoólico. Não, não era vinho alcoólico, né? Era o suco da uva. E logo no final, ali no capítulo 2, a gente observa que com este deu Jesus princípio a estes sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ou seja, sempre ele faz sinal para atrair. Tá? Os sinais que Jesus faz no Evangelho de João é para atrair a fé. Tá? Para atrair a fé. Ele nunca vai pedir algo para você sem antes ele atrair você para algo sólido. Bom, dentro do que eu falei para vocês, vai comigo para o livro de Romanos, por favor. Romanos, capítulo 1, por favor. Quero explicar alguma coisa para vocês. Romanos, capítulo 1. Vai lá comigo no livro de Romanos, no capítulo 1, para nós entendermos agora algumas coisas a respeito da palavra fé, tá? O que é fé? Muitas pessoas dizem, eu tenho fé. Olha, outra pessoa diz assim, eu tenho bastante fé, eu tenho muita fé. O que é ter fé dentro da Bíblia? Conceito teológico da palavra fé. Capítulo 1, versículo 16, do Evangelho do livro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Observe, o poder de Deus, a salvação de Deus vem primeiramente do judeu. Por que do judeu? Porque Jesus era judeu. Tá? É por isso que ele vai falar, não me envergonho do Evangelho, Paulo dizendo, porque ele é poder de Deus, o Evangelho é boas novas, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de quem? Do judeu. Por que ele fala primeiro do judeu? Porque Jesus era judeu. E também do grego. Grego, para eles, era todos aqueles que não eram judeus, tá bom? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Bom, como está escrito, o justo viverá pela fé, então, da onde que Paulo tira essa ideia que o justo vai viver pela fé? Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele está usando um escrito de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Então, a ideia do justo viver pela fé de Paulo é tirado do hebraico. Se é tirado do hebraico, o que significa fé no hebraico? Vamos lá comigo para o livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Abacuque fica aqui no Antigo Testamento. Na minha Bíblia, vai ter uma paginação diferente da página de vocês, mas aqui na minha Bíblia, página 1040, 1039, deve ser mais ou menos na página de vocês. Abacuque, capítulo 2. Quero ler com vocês aqui no livro de Abacuque, no capítulo 2,
por que que Paulo tira essa referência do livro de Abacuque no capítulo 2, verso 4, tá? Eu quero ler aqui não só esse verso, mas quero ler o contexto para vocês entenderem, tá bom? Vocês nunca mais fale que você tem muita fé, tá? O que é ter fé na Bíblia? Capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler, até quem passa a corrente, ou seja, todo mundo vai entender o que está escrito, porque a visão ainda não está para cumprir-se no tempo, não está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O que ele está dizendo? Todos um dia vão compreender a palavra do Senhor. Aquele que sentar vai ver. Aquele que tiver com pressa vai sentar e vai entender. Como que ele vai entender? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela fé. E a palavra pela fé aqui não é pela fé, é por intermédio da fé. Ou seja, fé para eles é algo sólido, é algo que você pega e não é algo que você sente. Tá? Fé no hebraico não é algo que você sente no coração, é algo que você apalpa, é algo que você pega. Fé para o hebraico é algo sólido, é algo que você agarra, algo que você pega. Então, essa ideia de você ter fé só da boca para fora não existe na Bíblia. Fé na Bíblia não é falada, fé é praticada na Bíblia. Tá? Na Bíblia, fé não é falada, fé é praticada. Então, quando alguém perguntar para você, eu tenho fé? Se eu perguntasse para você hoje, você tem fé? Eu perguntaria para você, no que você está agarrado? Então, primeiro, para que eu possa ter fé, eu tenho que estar agarrado em algo. Ou seja, não é uma fé que fica flutuando no ar. Não é uma fé que eu sinto no meu coração que eu tenho fé. Isso é coisa satânica, isso é coisa diabólica. Tá? É o inimigo de Deus que faz você sentir fé. Mas o verdadeiro justo, ele vive por intermédio da fé. A fé é algo que ele pega, é algo que ele pratica diariamente. Então, dentro da palavra de Deus, nós temos que praticar para ter fé, e não apenas falar que tem fé. Tá? Então, a palavra fé aqui no hebraico é emuná, que significa agarrar com as duas mãos. É algo sólido. Então, quando Paulo está dizendo lá na frente que o justo vai viver por intermédio da fé, ele está dizendo, olha, o justo não vai ficar falando que ele tem fé, o justo vai praticando a fé diariamente. Agora, para ele praticar essa fé diariamente, Jesus, no livro de João, ele vai praticar coisas para consolidar a fé sólida dos discípulos. Primeiro, o que ele faz? Observe o que ele faz com os discípulos na pesca maravilhosa. Volta comigo agora para o Evangelho de João, capítulo 5, por favor. Evangelho de João, no capítulo 5. Observe o que vai acontecer aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, que nós vamos entendendo aqui algo fantástico. Jesus ele vai mostrando coisas para os discípulos, para que os discípulos possam cada vez mais ser consolidado a fé dos discípulos. Para que essa fé deles possa ser consolidada, Jesus ele vai trabalhando essa questão, tá? Ele vai trabalhando, cada vez mais a gente vai entendendo que Jesus ele vai vendo cada vez mais essa fé consolidada. Capítulo 5 de Lucas, 5 de Lucas, tá? Eu falei João, mas é no capítulo 5 de Lucas. É Lucas que narra a questão da pesca maravilhosa. Observe o que vai acontecer nessa pesca maravilhosa. Capítulo 5, verso 1 de Lucas, tá? Eu falei João, mas é o Evangelho de Lucas, desculpa. Aconteceu o quê? Ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus,
estava ele junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré é o mesmo lago onde Jesus vai conversar com os discípulos no Evangelho de João, lá no capítulo 22, no capítulo 21, desculpa, é o mesmo lago aonde eles vão, que é o lago de Tiberíades, tá? Cada região, o Mar da Galileia tinha um nome diferente, tá? Cada região ele tinha um nome diferente. Aqui ele é chamado de Genezaré. Em alguns lugares é Tiberíades, em outros lugares, Mar da Galileia, tá? E viu 2 barcos, verso 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Quando um pescador lava as redes, é porque ele não pegou nada. Tá? Ele está lavando as redes porque ele não pescou nada. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, observe que ele sobe no barco especificamente de uma pessoa. Quem é ele? Simão. Ele sobe de propósito. Jesus não faz as coisas por acaso. Jesus faz tudo de propósito. Tudo tem um propósito. Tá? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Pedro: volta para o lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão Pedro. Ele poderia ter ficado quieto, né? Mas ele bate de frente, ele fala com Jesus. Respondeu Simão Pedro: mestre, ô Jesus, havendo trabalhado toda a noite, ou seja, o que ele está falando para Jesus? O melhor horário de pescar é de noite, não é de dia. Havemos pescado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, o Senhor quer dizer para nós que pescar de dia é melhor do que de noite? Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. O que ele está dizendo para Jesus? Jesus, eu vou voltar lá porque você está dando ordem, mas eu vou voltar para te mostrar que nós não vamos pegar nada. Uma coisa é você saber pregar, Jesus. Outra coisa é você saber pescar. Nós conhecemos da pesca, você conhece da palavra. Mas não vou duvidar de você, vou lá. Só para mostrar para você que eu sei muito mais do que você. Agora, olha só o verso 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, ou seja, quase afundar. Vendo isto, ou seja, só porque ele viu isto, Simão Pedro caiu de joelho aos pés de Jesus, dizendo: mestre, Senhor, retira-te de mim, ou seja, Senhor, eu sou pecador, eu duvidei de você, Jesus. Porque sou pecador? Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração, observe, se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Quando ele fala que a admiração se apoderou, ou seja, nesse momento, ele obteve uma coisa sólida, algo visível, que atraiu ele para ter fé. Ou seja, antes dele seguir Jesus, Jesus atrai ele para a fé. E é muito triste, queridos, que Jesus tem atraído muitas pessoas através de bênçãos, através de milagres, e as pessoas não têm visto isso. As pessoas não têm observado isso. E quando as pessoas não observam isso, ele atrai as pessoas de outra maneira. De outra maneira. Qual é a outra maneira? Através da dor. Através da dor. Muitos estão sendo atraídos a Cristo através da dor, quando já deveriam ter sido atraídas a Cristo através do amor. Porque antes dele mostrar antes dele tirar a sua mão protetora sobre uma pessoa para que ela possa acordar para a vida, ele já demonstrou ele já deu muitos sinais de bênçãos, muitos motivos de graça para essa pessoa. Observe o que ele fez. Eu já falei isso com vocês no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, ele não tira o povo, aliás, ele não leva o povo para o deserto sem antes mostrar o quê? O seu amor.
ele primeiro tira, ele primeiro resgata, ele abre o mar, ele leva para o deserto, lá no deserto ele dá comida, ele dá água, ele dá tudo para as pessoas, ele atrai as pessoas através do amor. E quando ele atrai as pessoas através do amor, ele depois, então, solidifica a fé dessa pessoa. A fé de cada um de nós, ela deve estar solidificada, ela deve estar sólida através do amor. Mas, se ela não estiver sólida através do amor, ela vai estar sólida através da dor. Mas, de um jeito ou do outro, Deus não vai perder você. De um jeito ou do outro, ele não vai deixar você escapar. Sabe por quê, queridos? Porque no Evangelho de João, todas as coisas já tinham acontecido. Então, agora, você precisa crer, mesmo sem ver, que ele é capaz de fazer aquilo que lhe agrada. Por isso que no Evangelho de João, quando ele vai começar ali a falar sobre o verbo, primeiro ele apresenta Jesus. Então, como que ele apresenta Jesus? Ele vai apresentar Jesus como o Deus Todo-Poderoso. Como é que esse Jesus, o Deus Todo-Poderoso? Olha aí no capítulo 1, novamente, do Evangelho de João agora. Observe no capítulo 1. Ele estava no princípio, verso 2. Capítulo 1, verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Ou seja, ele é a própria vida. Ele, em Jesus, há vida. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Ou seja, quem era Jesus? Lá no princípio, ele era aquele que iluminava a vida das pessoas para elas encontrarem a verdadeira salvação, a verdadeira felicidade. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, para Jesus, luz e trevas são a mesma coisa. Quando eu falo isso para vocês, vai comigo para o livro de Salmo 139, por favor, vai lá comigo. Livro do Salmo 139. Eu vou abrir só um parênteses aqui, só para vocês entenderem o que o salmista fala no livro do Salmo 139 e que nós, como pais, falamos uma grande besteira. Olha só o que a Bíblia diz. Observe no capítulo 139 do livro de Salmos, no Salmo 139, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar, o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E sobremodo elevado não posso atingir. Ou seja, nós, seres humanos, somos incapazes de entender a essência de Deus. É isso que ele está dizendo. Nós somos limitados demais para entender a essência desse Deus. Só que esse Deus, que é tão poderoso dentro desse capítulo do livro de Salmos, dentro desse Salmo 139, ele também, olha só que interessante, versículo 11, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim me fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Ou seja, para Deus não existe lugar oculto neste mundo. Eu me lembro que a minha mãe dizia assim para mim assim, olha, cuidado que você vai entrar num lugar onde Deus não vai, viu? Mentira, viu, queridos? Deus vai em todos os lugares. E minha mãe, infelizmente, ela não conhecia a palavra de Deus como nós hoje conhecemos. Para Deus, trevas e luz é a mesma coisa. Deus não tem medo das trevas, porque se Deus tivesse medo das trevas, Jesus Cristo não teria vindo a esse mundo. Porque esse mundo é um mundo de trevas de pecado, é um mundo de trevas de maldade, é um mundo que só pensa em passar os outros para trás, é um mundo que só pensa em violência, é um mundo que só pensa em tirar a vida dos outros. É um mundo terrível para se viver. E Jesus, queridos, ele se fez homem. Aliás, Deus se fez homem e habitou entre nós.
E João fala, e vimos a sua majestade, e vimos esse Deus Todo-Poderoso. Eu toquei nele, João vai falar. Então, entenda, queridos, que Jesus, ele não tem medo das trevas. Por que ele não tem medo das trevas? Para salvar o ser humano, ele entra no meio das trevas para resgatar a mim e a você. Então, dentro do Evangelho, no Evangelho de João, Jesus é a luz do mundo. Se ele é a luz do mundo, não existe para ele trevas. É como se ele estivesse falando para mim e para você, não importa como está o seu coração, se o seu coração está vivendo em trevas, ele diz, estou à porta, e se você der uma brecha e deixar eu entrar, eu entro e mando as trevas embora. Esse é Deus, queridos. Esse é Jesus no Evangelho de João. Bom, se Jesus no Evangelho de João é isso, agora o que ele não é dentro do Evangelho de João? Vai lá comigo agora. Isso é fantástico no capítulo 1 ainda. O que ele não é? Observe agora o que ele não é. Verso 6. Agora ele vai dizer o que ele não é, tá bom? Evangelho de João, capítulo 1. Verso 6. Diz assim, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele está falando de um outro João, ele não está falando dele mesmo. Quando ele vai falar dele mesmo dentro do seu evangelho, ele refere a si mesmo como o discípulo amado. Deixa eu fazer um parênteses aqui sobre a questão do discípulo amado, tá bom? João, quando ele foi chamado para ser um discípulo, ele tinha um outro irmão. E esses dois eram conhecidos como o filho do trovão. Ou seja, se alguém falasse bom dia para esses dois, ele já responderia para você com 2 pedras na mão. E olha lá, ele já sairia dando um murro em você. Então, João tinha um temperamento muito forte. Então, quando ele diz no seu evangelho que ele era o discípulo amado, ele está dizendo assim, eu é que precisava de mais atenção de Jesus, porque eu dava muito trabalho para Jesus. Já viu aquele filho seu que merece mais atenção, que você dedica mais tempo para ele? Esse deve ser o seu filho amado. O seu filho amado, porque ele merece mais atenção do que o outro. João, quando ele diz que ele é o discípulo amado, ele está dizendo que ele é o discípulo que dava mais trabalho para Jesus. Tá bom? É só um parênteses só para vocês entenderem. Aqui no versículo 6, ele está falando de João Batista. É, queridos, João Batista. Bom, dentro dessa ideia do João Batista, quando Jesus morreu, observe que eu vou dizer uma coisa para vocês. É como se tivesse o discípulo, quando ele perde o seu mestre, ele procura uma referência, A ovelha, quando ele perde o seu pastor, ela fica procurando uma referência pastoral na vida dele. Então, deixa eu explicar uma coisa para você. Tem muitas pessoas que está procurando, que está se apoiando no pastor que está disfarçado em ovelha. Aliás, que está disfarçado em pastor, quando, na verdade, ele é um verdadeiro lobo. Então, a ovelha sempre busca um pastor como referência. Então, se não tem pastor, o que acontece com a ovelha, queridos? Ela vai procurar um pastor, ela vai procurar uma referência. Dentro do que eu estou falando com vocês, vai para o Evangelho de João, para o livro de Atos, capítulo 19, comigo. Vai lá comigo, por favor. Atos, capítulo 19. Quero mostrar para vocês uma ideia que aparece aqui no livro de Atos, capítulo 19, só para exemplificar mais o que nós estamos falando no capítulo 1 do livro do Evangelho de João. Capítulo 19 do Evangelho, aliás, do livro de Atos. Atos 19. Observe o que vai acontecer aqui no livro de Atos. Diz assim, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou também a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Perguntou-lhes, recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João.
Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Observe, eles tinham sido batizados por João e eram seguidores de quem? De João Batista. Então, a partir do momento que Jesus morre, quem é que eles vão procurar como referência? Eles vão procurar um João para ser o seu seguidor. Então, observe, quem é esse João que eles estão seguindo anos depois da morte de Jesus? Eles ainda eram discípulos de João Batista. De João Batista. Nos dias do apóstolo João, ainda existia discípulo do Batista, queridos. Ainda existia discípulo do Batista. Então, quando ele aparece para escrever o seu evangelho, ele está escrevendo para uma comunidade que já estavam dispersos do verdadeiro pastor. Observe, o verdadeiro pastor é Cristo, mas ele já não está mais presente conosco. Ele já morreu no ano 31, ele já morreu. Observe, Jesus morre no ano 31 com 33 anos de idade. Não tem alguma coisa errada nisso tudo, não, queridos? Você nunca parou para pensar nisso? Jesus morre no ano 31 com 33 anos de idade. Bom, não vou explicar sobre isso para vocês hoje, que não é o foco. Mas observe agora que interessante que eu quero dizer para vocês. Presta bem atenção. Nos dias de João, quando ele está escrevendo esse evangelho para a sua comunidade joanina, existia discípulos do João Batista, ou de João, aquele que era o Batista. E ele então vai explicar, olha, este João que vocês estão seguindo não é o Messias. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. E a fim de que todos virem, a fim de todos virem a luz, virem a crer por intermédio dele. Ou seja, João é apenas uma fonte, uma ponte para levar as pessoas a quem? A Cristo. Ou seja, quando você é enviado por Deus, você não pode se fazer de Deus na vida de outra pessoa. Deixa eu parar um pouquinho e dar uma respirada. Sabe o que tem acontecido por aí? Tem muitas pessoas que se acham Deus na vida dos outros. Sabe? Tem muitas pessoas que se acham Deus na vida dos outros. E essas pessoas dizem assim, olha para outra e assim, olha, você não pode aceitar Jesus agora, porque você não está preparado. Você precisa de algumas coisas ainda na sua vida. Você precisa deixar disso, deixar aquilo. Não estou dizendo aqui, queridos, que as pessoas devem ser batizadas de qualquer jeito. Estou dizendo que nós não podemos atrapalhar a ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Quando eu falo para essa pessoa que ela não pode, observe que eu estou me fazendo como um Deus na vida dela. Nós não somos Deus. Nós somos apenas uma ponte que guia as pessoas para quem? Para Deus. Então, João Batista, ele era apenas um enviado de Deus para trazer as pessoas a Deus. E ele, então, não era luz, no verso 8, mas veio para testemunhar, a testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Agora, observe esta frase, tá? Capítulo 1, verso 10 do Evangelho de João. Observe essa frase. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Sabe? Que mundo que é esse que ele está falando? O mundo da época dele, não o mundo nosso hoje, tá? Ele não está falando de nós, não. Ele está falando do mundo da época. O mundo não o conheceu. Que mundo que não o conheceu? Agora ele vai falar. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Qual foi o maior propósito de Jesus nessa terra? Vir para o que era seu. O maior propósito de Cristo nessa terra era resgatar o seu próprio povo, era resgatar a nação judaica, não para virar uma nação novamente, para trazê-los para a verdadeira aliança ou para a nova aliança
que em Cristo agora vai se tornar o cristianismo. Então, Jesus veio como uma ponte para ligar a velha aliança com a nova aliança. Jesus é a ponte da velha aliança com a nova aliança. Então, se Jesus é a ponte da velha aliança com a nova aliança, em Cristo Jesus, a nova aliança ela é concretizada. Então, Jesus veio para abrir a mente dos seus filhos, para mostrar a eles que esse sempre foi o propósito dele. Qual foi o propósito dele? Sempre pregar a verdadeira, aliás, a nova aliança. E como que era essa nova aliança? Nós já estudamos a respeito disso. A nova aliança, agora, a lei está não numa tábua de pedras, não é mais não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Agora eu tenho que explicar o porquê que eu não posso fazer isso, o porquê que eu não devo fazer isso, o porquê que essas coisas não podem ser assim. Sabe, o que mais tem acontecido hoje, nós estamos impondo coisas sobre as pessoas e não explicando para elas o porquê que elas não podem fazer tal coisa. Não pode roubar, não pode matar, não pode abolir o sábado, não pode comer carne de porco, mas a gente não explica o porquê que não pode. Então, a verdadeira aliança agora é aquela escrita na tábua do coração, porque agora você está falando com pessoas que já são livres em Cristo Jesus, porque o Filho, João vai dizer isso, porque se o Filho verdadeiramente te libertar, verdadeiramente vocês estão livres. Ou seja, Jesus já libertou a humanidade toda. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi para a igreja A, B, C ou D. Jesus fez o sacrifício na cruz do Calvário para a humanidade. Por isso que ele morre fora de Jerusalém. Ele não morre dentro de Jerusalém. Ele morre fora de Jerusalém para mostrar ao mundo, ao universo, que ele não estava morrendo por uma nação ou por uma placa de igreja. Jesus estava morrendo para salvar o mundo. Por isso que João, no capítulo 3, verso 16, ele deixa bem claro, porque Deus amou o cosmo. A palavra ali, mundo, é cosmo. Ele amou o universo. Então, a cruz de Cristo, dentro do Evangelho de João, não é para salvar apenas uma comunidade. A cruz de Cristo, dentro do Evangelho de João, não é para salvar apenas o judeu, mas para salvar toda a raça humana. Por isso, ele vai explicar como agora pode ser salva toda a raça humana. Como? João 17, verso 3, queridos, isso é fantástico. Vai lá comigo. João 17, verso 3. Eu quero tirar aqui essa blusa que esquentou aqui, tá bom? João 17, verso 3, por favor. Observe o que ele diz aí no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Presta bem atenção nisso agora, queridos, tá? Ele vai começar aqui dentro do Evangelho de João, do capítulo 1 até o capítulo 11, 12 aqui, ele está numa ascendência mostrando os seus sinais para que todos possam crer em Jesus como Filho de Deus. A partir do capítulo 12, metade do capítulo 12 em diante, ele vai começar o seu discurso de despedida. O discurso de despedida de Jesus dentro do Evangelho de João é grande, é extenso. E o capítulo 17 está dentro da ideia do discurso de despedida do Evangelho de João. Então, o capítulo 17 é Jesus se despedindo dos discípulos, mas agora ele está, antes de se despedir, ele está fazendo uma oração sacerdotal. Isso é fantástico, tá? Isso é fantástico. Por isso que hoje nós não vamos conseguir falar muita coisa, mas eu quero apenas mostrar para vocês um panorama a partir do verso 1, tá? Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, observe que a palavra céu não está no plural, a palavra céu está no singular aí. Toda vez que aparece a palavra céu no singular e não no plural, ele não está se referindo ao céu atmosférico e nem ao céu galáctico. Ele está se referindo ao trono de Deus, aonde mora Deus. Então, ele está falando diretamente para o santuário de Deus. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Quando Jesus está orando, ele está orando como se ele estivesse dentro do próprio santuário celestial. O capítulo 17 é como se ele estivesse
orando dentro do santuário celestial. E como é essa oração? Disse: Pai, chegou a minha hora. Eu estou falando com vocês e me arrepia. Chegou a minha hora. Observe que no Evangelho de João a hora nunca vai chegando, mas agora chegou a hora, ou seja, chegou o tempo determinado pelo céu. Chegou o tempo determinado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Glorifica teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ou seja, Jesus está dizendo assim: Pai, eu vim para vencer. Me glorifica agora, me dá o poder da tua glória, me cobre da tua glória, porque eu preciso dela. Porque a partir desse momento, eu já te glorifiquei. Como quando ele diz, eu já te glorifiquei, ele está dizendo assim, eu já mostrei para o mundo quem é você. Eu já mostrei para o mundo que o Pai não é um Pai carrasco, como as pessoas pensam que ele é no Antigo Testamento. O Pai é um Pai de amor, um Pai que ama a todos, um Pai que se doa por todos. Ele não veio para morrer, mas eu vim para mostrar ao mundo que o Pai e eu somos aquele que é enviado para glorificar a humanidade. Entenda agora, queridos, que Jesus está agora mostrando assim, olha, Pai, até aqui o teu nome foi exaltado, até aqui as pessoas que eu já trouxe para perto de mim já entenderam que o Senhor é um Deus de amor. E a partir de agora, conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida, agora ele vai explicar que a vida eterna no Evangelho de João não se limita, observe bem agora que eu vou dizer para vocês, a vida eterna dentro do Evangelho de João não se limita até a cruz. A vida eterna no Evangelho de João vai além da cruz. Tá? Quando eu digo para vocês além da cruz, é que muitas pessoas olham para o Jesus da cruz e aceitam a Jesus até a cruz. Mas quando acaba o batismo, ela esquece do Jesus depois da cruz. Então, o Evangelho de João está dizendo que salvação dentro do seu escrito, dentro dos seus escritos, salvação no Evangelho de João não se limita até a cruz. Dentro do Evangelho de João, salvação vai além da cruz. Por isso que no Evangelho de João fica muito mais claro uma vida após a cruz e não uma vida até a cruz. Tá? Isso é fantástico, gente. Isso é maravilhoso. Nós precisamos estudar esse negócio aqui bem minuciosamente para a gente entender isso aqui. Então, ele está dizendo, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. A palavra conhecer aqui, queridos, é uma palavra que tem um aspecto de intimidade sexual entre um homem e uma mulher. É como se ele estivesse falando assim, olha, conhecer uma pessoa não é você ter informação sobre aquela pessoa. Conhecer aquela pessoa é você se relacionar com aquela pessoa intimamente, a ponto de você conhecer cada detalhe da vida dessa pessoa. Então, dentro do Evangelho de João, você quer ter vida eterna? Vá até a cruz, mas não se limita até a cruz. Passe da cruz, porque somente após a cruz você terá vida eterna. Então, dentro do Evangelho de João, vida eterna está condicionada, observe, ela está condicionada a um relacionamento íntimo com o Jesus que glorificou o Pai e agora também quer glorificar você. Ou seja, até a cruz eu justifico você. Após a cruz eu santifico você. Mas um dia eu venho buscar você, porque na eternidade você terá a glorificação eterna. Vocês entenderam agora? E até a cruz eu justifico você. Após a cruz, eu quero santificar você para glorificar você
eternamente quando eu voltar nas nuvens do céu. Então, dentro do Evangelho de João, se você chegar até a cruz e não for após a cruz, saiba que você estará também perdido. Então, deixa eu explicar para vocês isso, o que é isso, tá? Para ficar mais claro. Eu estou falando aqui talvez uma linguagem um pouco muito teológica demais. Eu quero explicar para vocês. Justificação no Evangelho de João, eu até escrevi isso aqui só para vocês entenderem aqui, só para ficar mais claro para vocês. Dentro do Evangelho de João, a justificação é Deus salvar você. Dentro do Evangelho de João, justificação, Deus te livra da condenação do pecado por intermédio da cruz. Santificação, ela vem após a cruz. Deus te livrando da escravidão do pecado. Como que ele vai te livrando da escravidão do pecado? Fazendo de você um santo, separado para algo santo. Então, dentro do Evangelho de João, Deus não salva você por algo. Deus salva você para algo. Tá? Então, escreve isso, pelo amor de Deus. Você que gosta de dar estudo bíblico, eu estou falando pelo amor de Deus, porque há uma falta de compreensão muito grande a respeito disso. Nós exigimos que as pessoas façam coisas sem antes ela ainda passar pelo batismo. Vocês entenderam? Nós queremos que as pessoas façam coisas antes delas passarem pelo batismo. Dentro do Evangelho de João não é assim. Dentro do Evangelho de João, a pessoa é santificada através do ato do batismo. Desculpa, ela é justificada através do ato do batismo quando ela aceita Jesus. Então, ela é salva do pecado, ela é salva, Deus livra ela da condenação do pecado pelo ato da cruz. Após a cruz, Deus salva ela pela santificação da escravidão do pecado. E essa escravidão do pecado não vai acontecer antes da cruz. O que é cruz dentro do Evangelho de João? Dentro do Evangelho de João, você pode linkar a cruz no ato do batismo, queridos. No ato do batismo. Quando você vê a história de Nicodemos sendo relatada dentro do Evangelho de João, ele está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, você quer praticar as obras? Você quer praticar as obras? Você tem que nascer de novo, Nicodemos. De novo. Então, dentro do Evangelho de João, você prega para a pessoa, ela começa a ter relacionamento com Cristo, ela aceita Cristo através do santo batismo e, após a cruz, ela começa a um ato de santificação. E é necessário que essas coisas comecem a acontecer na vida dessa pessoa. Esse ato da santificação. Mas esse ato da santificação vem como? Aí ele diz aqui no livro de João. No livro de João, no capítulo 17, verso 3, ele diz que a santificação vem por intermédio do conhecer a Deus. Por isso que no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, Oséias vai dizer assim: o meu povo está sendo perecer, ou está morrendo, porque lhe faltam o conhecimento. A palavra conhecimento lá não é ter sabedoria, onde está o versículo bíblico, onde está isso. Não, conhecimento na Bíblia tem tudo a ver com relacionamento entre Deus e sua criatura, entre a criatura e o seu Deus. E como que isso acontece? Estudando a palavra, meditando na palavra e cada vez mais orando e praticando as obras que o Pai lhe envia. Então, dentro do Evangelho de João, Jesus atrai a pessoa, solidifica a fé dessa pessoa e depois ele envia essa pessoa. Eu atraio você até o enviado. Quem é o enviado? Sou eu, Jesus Cristo. Eu fui enviado pelo Pai, e quando eu sou enviado pelo Pai, eu atraio você através dos sinais, e quando eu atraí você através dos sinais, solidifiquei a sua fé, porque eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, permanecer firme em mim, eu envio você para que você possa produzir frutos. Eu não envio você sem antes atrair você, sem antes
solidificar a sua fé para que você possa permanecer em mim e depois eu envio você. Porque dentro do Evangelho de João é muito claro que Jesus, ele quer salvar você não só por algo, mas para algo até o dia que eu voltar. Quando é que eu vou voltar? Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas até que eu venha, permaneça em mim. E se você permanecer em mim, você dará muitos frutos. Os frutos que você produz são sinais que você tem uma fé solidificada. Quem não produz não tem fé suficiente para crer, para apenas se salvar. Por isso que dentro do Evangelho de João, no capítulo 21, que eu quero ler com vocês agora, capítulo 21 aqui, desculpa, capítulo 20, ele vai dar a ideia final do que é o seu livro. Olha, isso aqui é fantástico, tá? Capítulo 21, verso 30, ele diz assim, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, mas estes, porém, que estão aqui registrados nesse livro, quais são eles? Os 7 sinais que Jesus deixou. Foi para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo, observe, a palavra crendo é algo contínuo, é algo que continua crendo, é algo que vai crendo o tempo todo, não é algo que você crê hoje e para, não é algo que você creu até o dia do seu batismo e para, é algo que você vai crendo após o seu batismo. E você vai crendo para que você possa ter vida em nome de Jesus, queridos. Vida em nome de Jesus. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, ele é fantástico, ele é maravilhoso. Ele não tem um plano apenas para atrair você. Ele tem um plano para atrair, para fazer você permanecer e para um dia te levar para morar com ele para sempre nas mansões celestiais. Por isso que o livro de Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz assim, estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, ele começa atraindo, ele faz você permanecer, e ele, então, um dia vai vir buscar todos aqueles que permaneceram fiéis até a morte. Que evangelho maravilhoso! Não é à toa que é o último livro da Bíblia. O livro de João não é à toa que é o último livro escrito, queridos. Porque esse livro retrata exatamente quem nós somos. Retrata exatamente para quem ele escreve esse livro, esse evangelho. Ele escreve para uma comunidade de pessoas que estavam vivendo longe de Jesus e que precisava ser atraída novamente para Cristo. Voltar à verdadeira origem, ao verdadeiro Messias que é Cristo Jesus. Aqueles não aceitaram Jesus, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas o último verso que eu quero ler com vocês, que é o capítulo 1, versículo 12. Queridos, agora me arrepia aqui. Vou ler até o verso 14, mas quero ler o verso 12. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Observe, antes não eram, agora foram feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como que eles nasceram de Deus? Através do batismo nas águas. E o Verbo se fez carne e fez morada entre nós, cheios de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Eu vi, ele está dizendo, a glória como do unigênito do Pai. Ele era idêntico ao Pai. Ele apresentou ao mundo a essência do Pai. Como que ele apresentou ao mundo a essência do Pai? Mostrou que como ele amou, o Pai também ama toda a raça humana. Queridos, eu só li para vocês aqui apenas 14 versos do nosso estudo de hoje.
mas quero dizer uma coisa para vocês. Deus, ele é maravilhoso. Vou parar por aqui. Temos muito mais coisas para falar aqui a respeito do Evangelho de João. Vou falar para vocês no próximo estudo, mas desde agora quero lhes dizer uma coisa. Nunca mais leiam o Evangelho de João comparando ele com os outros sinóticos, porque os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm, aliás, João não deixa transparecer que tem algo dentro do seu evangelho que é igual aos outros. Dentro do evangelho de João tem muitas coisas diferentes do livro dos outros evangelhos. Para você ter uma ideia, dentro do Evangelho de João tem apenas 840, mais ou menos 840 palavras em grego, que dá mais ou menos, queridos, para você decorar. Mas, na verdade, queridos, Deus não deixou uma coisa tão assim, tão diferente para que você não consiga entender. Deus deixou algo claro dentro da sua palavra, para que até um leigo que não saiba ler em grego, mas saiba ler pelo menos bem o português, possa ver que há, sim, um Deus diferente dentro do Evangelho de João. Que Deus abençoe a todos vocês. Quero terminar aqui o estudo de hoje aqui fazendo uma oração com você e depois você pode fazer uma pergunta, tá bom? Fazer perguntas. Vamos orar a Deus? Querido bom Deus, Pai eterno que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo estudo da Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar os seus filhos onde eles estão. Muito obrigado pelo estudo de hoje e que essa palavra, Senhor Deus, possa ficar fixada dentro do nosso coração a ponto de nunca mais sair e que possamos ser verdadeiramente servos do Senhor, servi-lo em tempo e fora de tempo, porque sabemos que o Rei da Glória está voltando nas nuvens dos céus. Abençoe a cada um de nós, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, dá-nos, Senhor Deus, a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.